Bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho improvisado, né? Porque eu tô passeando com a família, mas a gente vai falar sobre Corinthians 2, Sport 1, não consegui fazer a live, e depois tem atualização sobre o novo técnico do Corinthians, tá? Mas falando especificamente do jogo, comandado aí pelo interino Orlando Ribeiro, um Corinthians que começou o jogo, vocês viram, né? Criando muitas situações, se aproveitando da saída de bola errada do Sport, forçando o erro do Sport, marcando em cima, né? Marcando alto, conseguindo recuperar muitas bolas, mas perdendo uma infinidade de gols. Era surreal que até os 28, 30 minutos o jogo ainda estivesse 0-0. E em favor, né? E não em favor do Corinthians, porque, gente, para quem não viu o jogo, para quem viu sabe o que eu tô falando, mas para quem não viu, eram, sei lá, umas 10, 12 oportunidades, né, nesses 30 minutos. Nos 10 primeiros minutos já tinha 5 oportunidades. Eu tô falando de oportunidades claras de gol. Yuri Alberto perdendo o gol, Romero, o próprio Memphis, bola passando, pegando na trave, passando do lado do gol, goleiro defendendo, batendo na defesa, erros assim infantis de finalização, algumas displicências, como o do Yuri, por exemplo, numa bola pelo lado esquerdo que ele pega num contra-ataque, assim, que ele chuta meio que com nojo, assim, sabe? Não é nem perfil do Yuri fazer isso, mas foi o que pareceu no lance. Mas um Corinthians criando num 4-3-3, sem um meio articulador ainda, né? Sem o Garro, sem Coronado, com aquela escalação que a gente já conhece, com Ranieri, Carrilho, Bidon, na frente Memphis, Romero e Yuri Alberto. Com uma diferença na lateral direita, né? Com o Léo Maná e a dupla de zaga, o Félix Torres e o Gustavo Henrique. O Orlando Ribeiro, como é natural, né? O técnico do Sub-20, ele utilizou alguns jogadores da base, né? O próprio Dieguinho entrou no segundo tempo, o Rian foi uma alternativa inicial, né? No lugar do Ranieri. Ele conseguiu contemplar também o Maná, que começou como titular, esses jogadores da base, e foi tentando entender o que acontecia no jogo, porque depois do Corinthians perder essa infinidade de gols, o que aconteceu? A partir dos 28, 29, 30 minutos do primeiro tempo, o Sport até começou a se soltar e encontrando alguns espaços que é algo que o novo técnico vai precisar corrigir, né? Tem alguns espaços que ainda se oferecem em frente à área, né? Pelas laterais, e com isso o Sport começou a chegar. E é impressionante como o Matheus Donelli, ele é inseguro, né? Ele tem umas inseguranças que as finalizações começaram a acontecer, uma bate na trave, que ele não chegaria, a outra passa perto do gol, que ele não chegaria, o Sport começou a chegar com mais intensidade, que eu falei, poxa, uma hora eles vão acertar, né? E esse é o risco, né, de você perder muitos gols, porque em algum momento o adversário pode ser mais eficaz do que você, e foi o que aconteceu, e aí o Sérgio Oliveira faz o gol, isso com 30 minutos ali, né, acho que é por aí, né, que foi... que o Sport abre o placar totalmente de uma forma injusta, mas não dá para dizer, né? Não tem injustiça no futebol, existe competência, e o Corinthians estava criando um cenário para fazer esse gol, e esse gol não saiu, o Sport marcou. Mas claro que tinha muito tempo ainda, e dava para perceber desde o começo que o Memphis estava chamando a responsabilidade. Chamou muita atenção, né? Aquela entrevista dele, que foi demissionária ao Ramon, a maneira como ele critica o estilo de jogo e tudo mais, a gente já falou muito sobre isso, e aí começa o segundo tempo e com 10 segundos ele resolve entrar no jogo efetivamente, né? Ele já empata a partida nesse primeiro segundo do segundo tempo, já devolvendo o Corinthians para o jogo. E aí na sequência faz o segundo gol, a bola conta com desvio também, mas nessas chegadas que aconteceram muito no primeiro tempo, faltava realmente acontecer o gol. Só que aí o Memphis resolveu. Então o Memphis, assim, eu sei que muita gente bate no Memphis, porque ele ganha muito, e porque não sei o quê, porque critica, porque é marrento, porque papapá. O nível de jogador que é o Memphis, mas o que o Memphis ganhou na carreira? Eu nem debato, né, quando o cara vem com esse argumento, porque a gente tá falando de um nível do futebol brasileiro, e aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda de que se ele vale o que custa, a premiação do Paulista, isso é outra discussão. A discussão é o nível que o Memphis entrega para esse time do Corinthians e pro futebol brasileiro, ele é superior a quase todos os jogadores que atuam no Brasil. A qualidade que ele tem para desenvolver futebol e potencializar quem tá na volta é visível. É visível, gente. Pega os números do Memphis desde o ano passado. E quando ele critica o estilo de jogo do Ramon, é muito porque ele sim estava sendo cobrado, né, para resolver todos os jogos e sendo sacrificado pelo esquema, porque aí ele tem que voltar entre linhas, ele tem que ocupar mais espaços, ele não virava só o cara do último terço, como foi no ano passado, quando ele tinha o Garro abastecendo ele e o Yuri, aí ele despontou. Quando ele nesse ano, sem a presença do Garro, precisa se movimentar muito mais, fica mais difícil. Então eu entendo a crítica no Memphis, e aí o que ele faz? Ele critica, ele dispara, ele causa, provoca, né, não só ele, mas a entrevista dele
e todo o contexto provocam a demissão do Ramon, vem no primeiro jogo, um jogo que parecia ser mais simples, né, o lanterna do campeonato, mas o Corinthians adora se complicar nesse tipo de jogo, só que aí dentro de um cenário que se torna adverso, ele vai lá e resolve o jogo. E vira a partida para o Corinthians. Mas, de novo, uma das frases dele foi exatamente isso, né? Poxa, a gente não ganha com sobras, a gente não ganha tranquilo, a gente ganha sempre com uma arma na nossa cabeça. E foi o que aconteceu contra o Lanterna. Então, claro, a gente está falando de uma transição, de um trabalho que foi interrompido, de um técnico interino, de um primeiro jogo sem treinador, então o importante era os 3 pontos, até para se recuperar da derrota no derby e dos últimos resultados aí, né, para que o Corinthians pudesse conquistar uma vitória e tava já uma condição de tabela um pouco mais perigosa, né, mesmo sendo começo do campeonato. Então tinha que ganhar, ainda mais por ser o Lanterna em casa, né, não tinha como negociar com outro resultado. Agora, o que ele falou faz sentido, porque no segundo tempo, até o Daronco, aliás, Daronco e Itaquera de novo, né, inacreditável, mas até o Daronco apitar o último segundo de jogo, o Sport estava em cima. No segundo tempo, o Donelli, coitado, tropeçou, escorregou, pisou na bola ali, tá visivelmente nervoso. O Hugo Souza tem que voltar urgentemente, até para preservar o Donelli, tem que emprestar o Donelli, porque ele vai ser cada vez mais pressionado no gol do Corinthians. A comparação é muito injusta, é muito insana, e é complicado você ter esse nível de exigência, porque o Hugo é o melhor goleiro do Brasil. E tem uma perspectiva aí de que ele pode voltar na quinta-feira contra o Racing, ou no máximo no final de semana contra o Flamengo. Precisa voltar, porque o Donelli... Ele não tá comprometendo, eu não acho que ele está comprometendo. Tem outros problemas no time, mas ele não tá resolvendo a parte que o Hugo resolve. Até porque não tem como ser, né, pelo que o Hugo entrega. Mas tá difícil, ele tá sentindo muito a pressão de ter que assumir essa responsabilidade. Enfim, o fato é que o Sport pressionou ainda no final, o Corinthians também poderia ter feito o terceiro gol em algumas oportunidades, o jogo ficou muito aberto, e aí, depois do apito final, a vitória veio e agora o Corinthians busca um novo treinador, né, para poder seguir esse trabalho. O ideal é que ele já tivesse sido anunciado, né, porque aí tem 3, 4 dias, 4, 5 dias, né, na verdade, é quinta-feira só o jogo contra o Racing do Uruguai, Sul-Americana, para começar um trabalho, porque tem muita coisa para corrigir e tem algumas situações pertinentes do time que a gente precisa entender, resolver de que forma esse novo técnico vai atuar. Isso é assunto para outro vídeo. Esse vídeo aqui, até pelo improviso aqui, era só para comentar a partida, saber a opinião de vocês e dizer que o Memphis, ele falou e pelo menos dentro de campo resolveu, mas que o jogo ele inspirou cuidados de novo e ele deu esse temor de que muitas coisas precisam ser resolvidas. Esse sinal ficou, né? Diante do Lanterna, passou todo esse sufoco, não pode ser, né? Claro que é um sufoco que não aconteceria se o Corinthians tivesse convertido metade das chances que criou no começo do jogo, mas aí também tem a falta de competência, de qualidade lá no último terço, lá no comando de ataque. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Obrigado pela parceria e pela compreensão, tá? É final de semana com a família aí, mas os conteúdos vão continuar aqui no canal como sempre, tá? Beijo pra vocês, valeu! Antes de demitir o Ramon, o Dorival falou, eu só converso com vocês. Sim. Porque o Dorival tem essa postura, né? Talvez o Dorival não conversa, mas talvez o empresário... Sim. Mas tudo bem, só de falar eu converso com vocês já é alguma coisa. Você já tem, aí os caras tomaram atitude, agora provavelmente estão conversando com o Dorival, talvez para acertar detalhes, porque onde há fumaça, há fogo. Né? E aí vai acertar ou não. Pelo que eu vi, já tem até o salário, já tem uma bufunfa ali bem alta, o salário para ele poder trabalhar no Corinthians com méritos, porque conseguiu chegar onde chegou ganhando título, sendo um treinador importante. Eu acho que o questionamento do Dorival a característica do jogo do Dorival se encaixaria com aquilo que se espera dos jogadores do Corinthians? O Dorival sempre construiu times técnicos, né? Times que jogavam bem. Será que isso vai casar no Corinthians? Talvez, eu acho que é essa dúvida dos torcedores que estão fazendo isso. Porque, assim, como pessoa, eu acho que nenhuma torcida tem algo contra o Dorival. Exato. Ninguém. Porque o Dorival é uma pessoa do bem. Inclusive, acho que estava no São Paulo, não sei se estava no São Paulo, fez vários elogios à torcida corintiana em relação à importância deles dentro da partida e tal. Então, eu não vejo problemas em relação à pessoa, mas tem essa questão técnica que talvez os torcedores estão pensando nisso, né? Porque querem talvez uma característica diferente, um time mais brigador, um time mais parecido com o
do Tite, ou porque o Tite também está no mercado, então estão fazendo lobby. Mas hoje o Corinthians tem um time técnico, É isso que eu ia falar. Vai passar pelo Memphis, vai passar pelo Carrijo, vai passar pelo Garro, vai passar por esses caras que são os caras. E a briga, ela fica por conta do Martínez, fica por conta do Ranieri, ela fica por conta do... O Alex Santana é um cara também que tecnicamente sabe jogar, né? E agora, o Corinthians não vai perder nunca essa característica de vulcão e de essa pressão o tempo todo e tal. Principalmente quando a coisa tá ruim, parece que eles crescem. Quem achou que na Colômbia ia conseguir um resultado lá? Todo mundo tá achando que ia ser 3, 4, 5-0 pelo que vinha jogando. Foi lá, jogou bem pra caramba. Quer dizer, então, tem para fazer. Agora, quando você olha pro Dorival separado, é um cara que parece que não casa com esse estilo Corinthians de se viver, né? Mas é o que você falou, Zé. O cara que ganhou coisa pra caramba e acho que é um dos primeiros pontos onde o pessoal olha. Agora, torcedor tem que ser torcedor. Deixa quem tem que decidir, seja Corinthians, São Paulo, onde for. O problema é quem decide virar torcedor, né? Isso é o grande problema. O problema é a pressão que eles exercem sobre quem tem a caneta com a tinta. E esse que tem a caneta com a tinta, até onde o cara, vou ceder a chefe de torcida, sei lá o quê. Isso aí pra mim tá completamente errado. E tem uma coisa, Silas, que eu acho que é assim, eu até entendo, porque assim, não é que eu tô dizendo que está certo, mas o fato é que no Brasil os dirigentes se baseiam muito por pressão. Então técnicos são demitidos por pressão de torcida, eventualmente não são contratados por pressão de torcida. Eu até entendo que, eventualmente, se você tem uma ideia muito mirabolante, uma ideia... O dirigente pede até ajuda pros caras para demitir, Então, é verdade. Mandar o cara embora. Até para fazer pressão, a gente já viu casos assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você está tendo uma ideia muito, eu não vou dizer estapafúrdia, mas inovadora, uma coisa que ninguém está imaginando e tal, e você vê que aquilo ali gera uma repercussão absolutamente negativa... Se você considerar que provavelmente depois de 3 derrotas você vai demitir aquele técnico que você está trazendo por conta da repercussão negativa, é melhor não contratar mesmo. Então, leve em conta a hashtag nesse momento. Agora, quando você fala de um técnico que o torcedor pode gostar ou pode não gostar, mas era o técnico da seleção brasileira até agora há pouco. É um técnico que fez 3 ótimos trabalhos nos últimos 3 clubes nos quais trabalhou. Então, esse cara, se você vai contratar... Você não vai ficar ouvindo hashtag para saber se você vai ou não trazer o Dorival Júnior. Cara, é o Dorival Júnior, então assim, é outra história. Até porque o Fabinho Soldado trabalhou com ele no Flamengo. Sim. Sabe como é o dia a dia, sabe como é a pessoa, sabe como é o trabalho. Mas é moda, né? No futebol brasileiro, os dirigentes acabam soltando isso ou vazando até de propósito para ver qual é a repercussão e depois tomarem as decisões. Deixa eu trazer um tema que vocês já passaram, mas que eu acho que é muito importante, que é o Memphis. A atuação no Memphis, os 2 gols, ainda mais correlacionando ao que ele disse, ao que foi trazido de informação pela Aline Nascimento do próprio vestiário, porque eu, quando ouço aquela entrevista, não estou falando que eu acho certo ou errado, mas me pareceu muito ligado há uma questão de comando técnico. Bem ajudou a equipe do Corinthians a conseguir a vitória, porque ele sabia já que se ele não jogasse bem, a cobrança ia ser praticamente todo mundo iria, e aí, você falou, e aí não resolve no campo, e aí eu estou falando parte de vestiário. Você reclamou, você falou, mas só que aí no campo, e aí? Agora não, agora ele resolveu. Então o pessoal vai olhar, vai falar, beleza, tal. Eu vi depois muitas pessoas questionando, né, e quando algumas coisas que nós falamos aqui, como funciona, para explicar bem, né, para as pessoas entenderem, como é que funciona um vestiário de futebol. As declarações do que ele fez, ele poderia muito bem, o que acontece normalmente em momentos de crise, momentos de dificuldade, se faz uma reunião entre os jogadores e aí 2 ou 3, os capitães ou o capitão e mais 2 ou 3 falam assim, olha, e alguém tem alguma coisa para falar? E aí ele, olha, o time não segura a bola, eu preciso, na minha opinião, os jogadores mais experientes para segurarem um pouco mais a bola, para controlar mais o jogo, para ajudar tudo que ele falou dentro de um vestiário, beleza. Porque ele ia falar, ele também ia escutar, ele também ia ser cobrado, ele também ia contra-argumentar tudo aquilo que acontece. Isso é como funciona o futebol, vestiário de futebol. Quando você vem a público e você faz críticas não só ao treinador, que aí é uma coisa pessoal, não gosto do treinador e eu vou atacar o treinador. Aí é uma coisa pessoal. Agora, quando você menciona que precisa contratar jogadores mais experientes para ensinar os mais jovens, quantos anos tem o Carrijo?
Quantos anos tem o Martinez? Quantos anos tem o Anrileri? Quantos anos tem o Gustavo? Entendeu? Tem muitos jogadores mais velhos que fazem essa função. Nós não temos equilíbrio, nós não conseguimos ter jogadores para equilibrar o jogo, fazer o tempo passar. Então, automaticamente, você está fazendo críticas aos seus companheiros. Então, no vestiário, por isso que a Lili trouxe, no vestiário não caiu bem, porque provavelmente alguém deve ter falado para ele, você está falando, entendeu? Você está nos criticando e tal. Então, automaticamente, hoje vem na cabeça do jogador, olha, falei na quarta-feira e hoje eu tenho que mostrar para dar exemplo do que eu falei. Assim funciona o vestiário do futebol, assim funciona o dia a dia do futebol, porque se ele não fizesse isso, se ele tivesse ficado da forma como ele jogou nos últimos jogos, na Inhaca, que ele ficou lá nos 30 metros, provavelmente ele iria ser cobrado, provavelmente a própria torcida iria pegar no pé dele. Pô, você reclamou, você derrubou o treinador, né, que muitos colocaram esse rótulo nele, né? E você não corre, você não resolve o jogo. Então, hoje, acho que ele deu um exemplo. E aí você tem os outros jogadores que seguem, está correndo, vamos correr também. Mas acho que era natural essa resposta dele, porque provavelmente ele seria cobrado em campo também. O que vocês acharam do jogo dele? E além de dar um recado, internamente, deu um recado para a diretoria também, quando ele fala isso. Que precisa melhorar aqui e ali agora. Você vê, a chegada do Angileri resolveu o problema da lateral esquerda. A chegada do Carrijo resolveu um dos problemas do meio-campo, né? Ele mesmo. Quer dizer, tudo bem, o Garro está machucado. Agora, eu vi também ali, não sei se vocês viram também, ele estava chutando para gol de tudo quanto era jeito, ou seja, assumindo uma responsabilidade, fez um lançamento de 3 dedos na direita e foi para dentro da área, ou seja, buscando o jogo. Agora, teve muito braço levantado também quando a bola não chegou, hein? O Romero passa na esquerda ali, ele traz para dentro, chuta no gol, chuta para fora. O Romero, uma coisa é você fazer assim, tava aqui, outra coisa é você ficar. Ou seja, você tá jogando para a torcida, fala, esse cara... Agora, por outro lado, a gente falava com o Jean ali antes da gente entrar. Você prefere um jogador da categoria dele, com a moral que ele tem, o status que ele atingiu de Copa do Mundo, de seleção holandesa e tudo, venha para cá, ganhando o que ele está ganhando, que fica de boa, vou fazer a minha parte e dane, porque ele se garante. Assim como o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio. Teve uma discussão com o Guerra, o presidente, que ele precisava de defesa, cara. Foi mandado embora e a defesa não chegou. Então, ou seja, problema para ele que foi mandado embora, trabalho curto, problema para o Grêmio que tem uma multa rescisória em cima para pagar. No caso aqui do Memphis, que é o que a gente está falando, assim, é um cara que poderia falar, vou fazer o meu, ganho grana pra caramba, tô feliz e tal. Com a torcida do Corinthians ele não ia fazer isso. Com a torcida do Corinthians ele não ia chegar, sentar, ficar direitinho. Aqui tá bom, não correr. Não é assim. Mas não é o perfil dele, jogo, né, Zé? Mas no jogo da UCV lá, ele recebeu um recadinho, não precisou nem... os torcedores não precisaram nem falar para ele. Só olhos nos olhos assim, ele já entendeu que a situação não era boa e que ele precisava correr. Existem determinados movimentos em determinados clubes que você não consegue fazer isso. Por exemplo, Corinthians, eu acho que a torcida não iria aceitar esse tipo de situação. Você vem aqui e a torcida percebe a má vontade, não, tá bom, vou dar 2 passezinhos aqui, 3 passezinhos ali. Eu acho que ele não iria conseguir fazer isso, até porque a cobrança seria muito, muito grande, porque quando ele chega, o Corinthians estava em zona de rebaixamento. É bom lembrar que ele foi cobrado já bastante na semifinal, ali, aquele período de semifinal do Campeonato Paulista. Ele é um dos melhores no jogo das quartas de final. Aí já começa um burburinho sobre, não está correndo, não está se esforçando, não está se dedicando e tudo mais. Agora, eu acho que pelo tamanho que ele tem e pela qualidade, como disse o Silas, ele sabe que entrega. E aí eu acho que ele fica tranquilo em relação a isso. Ele sabe a capacidade que ele tem e aí por isso ele fala as coisas do jeito como ele falou. Existe também uma diferença cultural, acho que é de falar certas coisas mais abertamente, né? Aqui o jogador é muito ressabiado muitas vezes em falar qualquer coisa. E óbvio que essa diferença cultural muitas vezes pode causar conflitos. A gente vê os técnicos portugueses que agora estão se tornando quase que o padrão no futebol brasileiro, mas eles têm uma oratória, uma retórica ali que é diferente da retórica dos técnicos brasileiros. E aí não estou entrando em mérito se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. É diferente e causa um certo ruído. Fala, corintiana da gente fina, bora terminar aí essas notícias, esse pós-jogo do Corinthians. Agradecer todo mundo que já chegou até aqui. E se chegou é porque gosta do canal, gosta dos vídeos, então já deixa o seu like, se inscreve no canal,
ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão. E a gente vai agora falar um pouquinho do que o Memphis falou nesse final de jogo, né? Corinthians com vitória, ele foi importante, marcou 2 gols. Eu acho que assim, não tinha nem muito o que conversar, o Corinthians tinha por obrigação ganhar esse jogo, né, na Arena. Um time muito fraco do Sport. Tô até vendo aqui o Duqueiroz falar, vai ser assunto do vídeo do meu outro canal. E assim, um time muito fraco do Sport, com o Barleta também, né, que teve uma rápida passagem pelo Corinthians. Eu até botava fé que ele ia fazer um bom campeonato, ele que despontou no time de interior. Agora eu não vou lembrar qual foi o time que ele despontou, mas enfim, um menino que eu achava que tinha chance de ir bem no Corinthians, acabou que não foi bem, tinha feito um ótimo campeonato paulista e foi pro Corinthians e depois acabou não brilhando. O próprio Duqueiroz também, que jogou pelo Corinthians. Enfim, um time fraco do Sport. O Corinthians ainda sofreu um pouco em certos momentos para poder levar a vitória, levou uma pressão ali no final, muitas coisas para ajustar, e para isso a gente precisa de um novo técnico. Mas vamos focar agora em falar o que o Memphis falou depois dessa partida. Corinthians venceu o Sport de virada por 2-1 dentro da Neoquímica Arena na tarde deste sábado. Memphis Depay, camisa 10 da equipe, o principal responsável pela vitória, deixou claro a importância da conquista dos 3 pontos. Muito importante, queremos competir, então temos que ganhar mais jogos. Nos últimos perdemos muitos pontos, hoje acho que começamos muito bem, criamos chances, desperdiçamos algumas. Estou orgulhoso do time hoje, acho que mostramos caráter e união. Além disso, o holandês também expressou sua felicidade em estar jogando no Corinthians. Vou abrir aspas aqui para ele, mas antes, né, interessante o fato do Corinthians ter agora, parece que um novo líder aí fora de campo. O Hugo falava bastante e agora tá machucado, não tá aparecendo tanto. E a gente tem visto aí o Memphis falando, né, nesses últimos jogos do Corinthians, aparecendo, principalmente no último, que deu até o que falar, né, que foi a repercussão toda, que depois acabou até o Ramon Dias sendo demitido no Corinthians, e ele claramente mostrou insatisfação com a comissão técnica, mas não acho que ele tenha sido, não, o pivô de tudo isso. Acho que muito mais coisa envolve a saída do Ramon Dias. Ele foi mal em algumas coisas e foi muito bem em outras, tem até a despedida dele, né? Achei que ele teve um baita de um caráter de ir lá se despedir, achei interessante, enfim. E para terminar, vamos falar aqui do último trecho, né? O Memphis, que expressou sua felicidade em estar jogando no Corinthians, abre aspas pro holandês. Estou feliz, fico mais feliz quando começamos a ganhar mais, mas isso é normal. Sou um vencedor e precisamos nos acostumar a ganhar jogos com menos esforço, com menos sacrifício. Ele voltou a pegar no ponto que ele falou da outra vez também na última coletiva, né, na última zona mista. Aí eu vou aproveitar e ficar ainda mais feliz. Mas é claro que eu estou feliz, cara. Veja como eles estão tratando os jogadores. Estou feliz no Brasil, mas eu quero competir, quero lutar por todos os títulos possíveis. E por isso que vim para o Corinthians. É por isso que eu vim para o Corinthians. Então, é aquilo, né, galera? O Memphis tem esse DNA europeu, né? Vencedor, de ir atrás de título e tudo mais. E parte disso também influenciou nessa cobrança que ele fez nessa última partida para a diretoria corintiana, para o técnico corintiano. Enfim, eu acho interessante ele estar se pronunciando, aparecendo mais. Ele não aparecia muito. Tem a questão da língua, eu acho que, né, é até complicado, né, no caso dele. Mas que bom que ele tá tentando, que ele tá se esforçando nesse sentido. É mais um ponto que mostra aí o interesse que ele tem pelo Corinthians, pela torcida e tudo mais. Então, assim, considero um baita jogador. Imputo a ele boa parte do fato do Corinthians não ter sido rebaixado no ano passado. Acho que a chegada dele foi mais do que decisiva para isso acontecer. E, bom, tem às vezes muita crítica em cima dele. A gente sabe como que é a torcida. Eu que tô aqui também, que faço vídeo, de vez em quando perde um jogo, a gente fica estressado, reclama mesmo depois do jogo, mas enfim, faz parte. Eu acho que ele tem feito um bom papel desde que ele chegou no Corinthians, mas quero saber também aí a opinião de vocês para encerrar esse vídeo. Beleza, galera? Um abração, valeu, até a próxima e vai Corinthians!